Então, hoje a gente está começando a nossa aula número 13, continuamos aí no módulo 2 do primeiro tomo, e a gente vai estar conversando sobre o roteiro número 13, que são as viagens de Paulo de Tarso. E antes da gente começar, né, eu queria fazer uma reflexão, né? Então, eu sei que no livro eu pedi para todo mundo ler o livro, até eu vou pedir quero saber quem foi que leu o capítulo. Carrie? Eu dei uma lidinha, mas não hoje. Ótimo. Hoje eu não dei, mas eu dei uma lidinha Nada durante contigo, essas vocês férias. leram? Não li, Ana, não consegui. Gisele, você leu? Li. Ótimo. É importante ler, tem bastante informação de dados, assim, de datas, que muitas coisas eu não estou cobrindo aqui, são muitos detalhes, mas eu acho que é importante a gente saber como é que foi essa peregrinação dele, né? A jornada dele na expansão do evangelho. Mas antes de começar, aí vocês vão ver que no capítulo mesmo, eles focam exatamente nessa jornada exterior, né? E eu vou fazer um pouco da análise também dessa viagem interior dele, né? Para a gente pensar, botar a cabeça no lugar e pensar que o acaso não existe, né? Então eu vou falar um pouquinho do Saulo, né? Antes de virar Paulo, da sua missão, essa viagem interior que ele teve que fazer de transformação, e depois a gente fala das 4 viagens. Bom, você vê que nada acontece por acaso. Todas as bênçãos que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, elas têm uma razão de ser. Quando a gente olha para Saulo, Saulo nasceu numa família com pais amorosos, uma família que proporcionou para ele o melhor. Ele cresceu, se desenvolveu para ser um doutor da lei, para ser um líder entre os judeus. Ele conheceu profundamente as escrituras, né? A gente sabe que ele foi mentido, Gamaliel, que na época era respeitadíssimo. Então, ele teve o embasamento familiar, ele teve a exposição acadêmica, ele teve em profundidade a oportunidade de aprender sobre o Velho Testamento, sobre todos os profetas, em detalhes. Pela situação que ele tinha, além disso, ele falava várias línguas, né? A gente tem que lembrar que ele era judeu, então ele falava hebraico fluente, mas a hora que ele foi estudar em Corinto. E o que acontece? Corinto, como a gente já estudou em outras aulas, ele era um centro socioeconômico importante da Grécia. Era onde tinha uma super biblioteca, onde ficavam as universidades mais importantes da época, e foi ali que ele estudou. Então, ele estava exposto a culturas diferentes, ele teve a chance de crescer num Silicon Valley. Olha só isso. Isso há 2.000 anos atrás. Ele não estava imerso apenas no grupo dos judeus. Não. Por que ele teve isso? Para que ele teve isso? Além disso, teve o aspecto das características pessoais dele. Ele era um homem forte, né? Intelectualizado, tinha um espírito de liderança muito forte. Se a gente for pensar, né, que ele fazia lá corrida de biga lá, gente, ele era muito forte. Tinha uma perseverança, um poder de oratória, de articulação. Ele conseguia falar com o escravo como ele conseguia falar com o imperador se precisasse, com o rei. E é isso que vai acontecer depois. Agora, será que isso é acaso? Será que Deus deu todos esses talentos para eles serem guardados dentro do bolso? Então, eu vou parar aqui um instante para a gente refletir nos talentos que a gente veio. Quais são os talentos que a gente recebeu nessa vida? Porque eu tenho certeza que não foram em todas as vidas pregressas que a gente recebeu esses mesmos talentos. O talento de ter vindo numa família, de não ter nascido no meio da rua, jogado no orfanato, que é o caso de muita gente que a gente conhece. O fato da gente estar tendo essa exposição ao espiritismo, esse aprendizado, essa tirada do véu da letra,
A gente entender em detalhe aí o que Jesus veio passar para a gente. A gente não tem Gamaliel, mas a gente tem André Luiz, a gente tem Emmanuel. Muitos de nós estão longe de casa, uns por vontade, outros por obrigação. Mas a gente está sendo forçado a aprender uma cultura diferente, uma língua diferente. E tem as nossas características pessoais também, os talentos que a gente trouxe, as faculdades que a gente fez, as oportunidades que a vida deu para a gente. O que a gente está fazendo com elas, pessoal? Porque isso tudo é presente que foi dado para nós. Então, eu acho que antes da gente pensar nessa viagem, nessa peregrinação que ele passou, a gente tem que lembrar que ele veio com uma caixa de ferramentas enorme. Além disso, tinha a Abigail e o Estevão, né? Que se a gente for pensar no livro lá, Paulo e Estevão, a gente pensar que eles dois, juntos com Jesus, vieram buscar Paulo. Então, quer dizer, para Abigail tá junto com Estevão, junto de Jesus, é porque esses dois eram espíritos elevadíssimos. Então, além de ter toda essa cobertura, essa facilidade, esse berço esplêndido, ele ainda ia estar casando com essa mulher apaixonada por ele, que dentro da doçura ia amanteigar um pouco dessa dureza, dessa rigidez que ele tinha, para ele entender o amor de Jesus. Ele ia ter um cunhado, esse cunhado que ele matou, que foi o cunhado que virou anjo da guarda dele depois, que tinha essa ligação com Jesus. A gente estava estudando aí no Evangelho a importância aí, né, das preces, do poder de alcance de algumas entidades, porque uns é maior e outros menores. Você imagina o poder de prece de uma Abigail e de um Estevão? Agora, nem tudo ele soube aproveitar bem. A gente sabe que Abigail e Estevão, ele entrou na contramão. Jesus, ele entrou na contramão, mas ele veio preparado para a missão, desde pequenininho. Os pais não tinham noção dessa missão que ele ia ter. Na cabeça do pai, ele ia ser um líder do povo judeu, e não um líder cristão. Então, a gente não tem ideia, né, do que vai ser essa sementinha que está dentro da nossa casa, mas a importância que tem todas essas ferramentas que a gente pode dar para essas sementinhas que nascem dentro do nosso lar são fundamentais, né? Bom, aí pensando nisso, aí ele está indo para Damasco. E aí a gente pensa, vai lá, pá, dá encara com Jesus. A gente já também fez uma análise mais simbólica, mais filosófica desse encontro com Jesus, né? Dessa cegueira momentânea que ele passou, que na verdade foi um momento uma oportunidade que ele teve para fazer autorreflexão, né? Nada como da gente perder a visão exterior para a gente poder olhar para dentro, né? E aí, nesse momento, isso está no Atos dos Apóstolos, ele descreve isso para aquele rei Agripas na última viagem, esse encontro com Jesus, em que Jesus fala para ele, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, você tem que me ajudar, né? Então, quando ele pergunta a Jesus o que queres que eu faça, Jesus fala. Então, isso é outra coisa importante, que quando a gente perguntar, a gente vai escutar a resposta. Muitas vezes a gente não vai ter a resposta que a gente quer, mas a gente vai escutar a resposta. E aí ele comentando com esse rei Agripas, ele fala, puxa vida, eu estou aqui, Jesus me falou que eu tinha que trabalhar para ele e eu estou trabalhando para ele. Então, existe esse momento que a gente dá de cara com Jesus. Esse momento que a gente fica cego fisicamente, seja por uma dor imensa, moral ou física,
Que é esse momento de reflexão, sacolejada que a gente leva da vida, para quê? Para a gente acordar, para a gente olhar para dentro em vez de olhar para fora. Aqui, isso está em Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz dizendo em dialeto hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe de pé sobre os teus pés, pois para isso tornei-me visível a ti, para te constituir servidor e testemunha tanto das coisas que viste, como das coisas que serão vistas por ti. Então, Jesus vai lá e dá uma sacolejada nele de verdade, é um chamamento. Quando a gente passa por uma dor, uma sacolejada da vida, seja a morte de uma pessoa querida, seja uma doença, seja uma separação, é para isso. É o chamamento para que a gente sirva mais. Essa cegueira que ele passou foi a oportunidade que ele teve de fazer a sua autoavaliação. Qual é o mestre que eu estou seguindo? Qual é a lei que eu estou valorizando? O que é que eu estou fazendo? Porque, gente, esse era aquele homem feroz, cruel, que entrava na casa das pessoas, matava a mulher, matava a criança, não tinha piedade. Era cristão, estava contra os judeus, né? Então, e aí? Essa é a lei de Deus? E é interessante porque ele provavelmente faz essa mudança de roteiro baseado aonde? No Velho Testamento que ele conhecia também. Onde falava o quê? Que não pode matar. Não pode matar. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava matando. Então é muito fácil a gente ficar empolgado no momento por alguma paixão que não faz sentido e a gente acabar perdendo o pé das coisas, né? E aí é esse momento da sacolejada, da doença, do divórcio, do problema, da dor, da perda, que eu paro para pensar e falo, opa, será que é isso mesmo? Então, antes dele fazer essa peregrinação exterior, que a gente vai ver nessas 4 viagens, que alguns falam que são 3, dá para entender o porquê, mas, enfim. Ele tem que fazer uma viagem interior. E aí eu criei um resumo do que foi que ele passou antes dessas viagens. Primeiro, então ele encontra Jesus mais ou menos no ano 35. Ele passa 10 anos no deserto, porque ele está pronto para trabalhar, né? Fala assim, não, vamos lá. Aí Ananias fala, não faz isso não. As pessoas vão morrer de medo de você, Saul. Você vinha aí, matava, acabava com todo mundo. Você era o maior perseguidor de todo cristão ouvia falar, você sai correndo. Você precisa entender Jesus antes de falar de Jesus. E aí ele passa 10 anos no deserto. Depois ele passa esses 4 anos em Antioquia. Para quê? Para que houvesse essa renovação do homem velho. Para que morresse o homem velho. Para que Saulo deixasse de existir, para que Paulo pudesse chegar. Não ia ter espaço para Paulo se Saulo ainda estivesse lá. Com aquelas verdades duras do judaísmo, dos cultos exteriores, da ambição, do orgulho, né? E ele teve uma estratégia, eu acho que essa estratégia também é importante quando a gente está pensando nas nossas viagens, né? Na nossa jornada exterior. Você vê que naquela época não tinha Instagram, não tinha Zap, né? Então, como é que ele faz? Ele fala, não, eu vou fazer viagem para expandir o conhecimento. Lembra que na época de Jesus mandou os apóstolos lá, os discípulos, para falar com os judeus. Nesse caso, ele é conhecido como apóstolo dos gentios porque ele vai falar com todo mundo. Os gentios é quem não era judeu. E a gente vai ver, né, depois nos mapinhas que eu achei,
que ele dá uma volta inteira no mar Mediterrâneo. É muito chão que ele anda. E ele não podia estar em todo canto, né? O tempo inteiro. E ele vai a pé. Então, ele faz as viagens dele, algumas mais longas, outras mais curtas. Ele, dentro da estratégia dele, é o quê? Então, tá, vou focar nas cidades maiores, nos centros culturais. E eu vou primeiro nos templos judeus, nas sinagogas. E eu falo para eles, porque os judeus são meu irmão, são os meus irmãos, são partes da minha família, eu sou judeu. Eu entendo a língua deles, eu cresci junto com eles, eu fui educado como judeu. E aí, a hora que ele entende que ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele começa a escrever essas cartas para mandar a mensagem dele, de Tucandário, para aqueles centros de comunhão cristã que tinham sido formados, que estavam passando por dificuldade. Porque ia ser muito complicado. Naquela época, a influência do judaísmo era tão forte, né? Que eles estavam misturando, não, para você ser cristão, você precisa ser circuncisado. Então, existia aí essa mistura da lei de Moisés, da lei civil, com o cristianismo. E ele tentando explicar, não, peraí, vamos entender que o que Jesus falou de que eu vim continuar o que Moisés falou, é continuar os ensinamentos que vieram de Deus, do Decálogo, né? Mas que para muitos deles ainda estava meio confuso de entender. E a gente está falando de pessoas muito simples. Quando ele está falando para essa turma, não são os doutores da lei, os engenheiros, os advogados, os médicos que estão prestando atenção no que ele está falando. Não. São os coitados dos escravos que estão passando fome. São os pobres. Porque normalmente a necessidade do corpo faz o quê? Faz a gente buscar por uma esperança que vai além dos olhos, né? Então a gente sabe que para muita gente religião é o ópio, né? Da multidão. Mas o que a gente está vendo aqui é que quando a gente não tem mais nada, né? A gente reza, não é? Que era isso que estava acontecendo. Ele explicava a doutrina de Jesus, a filosofia de Jesus para aqueles mais cultos, por exemplo, em Atenas, e falava de muitas vidas, de nascer de novo, e eles não entendiam. E enquanto estava no aspecto filosófico, estava tudo bem, mas na hora que saía do material do agora, do hoje, não interessava. Então, aquelas pessoas somos nós ainda hoje, né? Que a hora que a gente está falando da beleza de Jesus, tal, das coisas boas que ele fez, legal. A hora que fala, não, mas você vai ter que mudar, não, isso agora eu estou ocupado. Tenho muito trabalho, eu tenho 2 filhos, eu trabalho, olha, acabei de ser promovido, estou muito ocupado para isso agora, desculpa, Jesus, volta ano que vem. Olha o absurdo, gente. É um absurdo, mas todos nós já fizemos isso. Volta o ano que vem. Jesus, agora não dá. Não tem hora para você, não. Que é exatamente o que ele passou, o que ele sentiu. Eu criei um timeline para a gente ter uma ideia, né, dessa jornada dele. Tem muita discussão em relação a quando exatamente Jesus nasceu, né? Se foi no 0 ou no 3 antes de Cristo. Então, tem algumas pessoas que acreditam que Jesus nasceu em 3 antes de Cristo, então 2025 anos atrás, e ele morreu no ano 30. Ele encontra com Paulo em 35. Até 45 ele fica no deserto. Aí ele volta para Tarso, onde ele encontra Barnabé. E aí daí ele vai para Antioquia. E fica 4 anos lá. E lá é interessante que a hora que ele começa a falar com os gentios, Saulo era o nome em hebraico. E aí ele muda o nome dele para o grego, que é Paulo, o que faz todo sentido. Porque a língua que ele estava usando com os gentios, com os outros povos além dos judeus, era qual? Era o grego.
Então, a importância dele falar fluente o grego nesse instante, isso dele ter poder ir para Corinto, para poder se comunicar com esse povo, conhecer a cultura desse povo. Senão ele ia estar falando uma língua que eles não iam entender. E aí, o que achei bacana é que em 49 ele é graduado como apóstolo, porque até então, nossa, todos os 12 morriam de medo dele, né? Imagina. Ninguém acreditava. E tem que lembrar que ele conhecia muito a lei. Nessa época ainda não tinha o Novo Testamento, não tinham saído do print, né? Os evangelhos canônicos que a gente estudou. Então, eles estavam sempre se baseando por histórias e pelo Novo Testamento. Então, eu achei bacana pensar nisso, né? Que depois de 14 anos, ele consegue tirar aquela casca do homem velho o suficiente para que aqueles 12 apóstolos, 12, não, 11, né? Porque Judas tinha morrido, reconhecessem ele como mais um. Não é demais isso, gente? Essa transformação em 15 anos desse homem que antes matava os cristãos, velhinhos, mulheres, crianças, para virar apóstolo de Jesus. E ele era um homem diferente dos outros 11, a gente sabe. Ele era um homem muito mais culto, muito mais forte, um líder, talvez prepotente, orgulhoso. Devia ser assustador falar com Paulo. Mas ele entra aí numa outra gama. Então, a primeira viagem dele está no Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, basicamente, é essa história das viagens, tá? São 3. Tá Saulo, tá Barnabé e tá João Marcos. E aí, a gente vê aqui um pouco eles fazendo essa trajetória aqui, saindo da Antioquia, indo para Chipre, Salamina, Pafos, Antioquia da Psídia, e aí dando uma voltinha. E é interessante a gente perceber que isso tudo era feito na maior simplicidade possível, tá? Então, estão indo a pé, estão indo de barco, do jeito que dá. Quando chega em Pafos, João Marcos cansa e volta. Não dá certo. Isso também está descrito no livro Paulo e Estevão, para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais dos detalhes, tá? E, claro, Paulo fica bem feliz. Tem um encontro, inclusive, em Pafos, com o Sérgio Paulo, para quem leu o Paulo e Estevão. Foi aquela pessoa a quem Estevão cuida dentro do barco, que estava com uma febre muito alta, doente e tal. Ele era um procônsul. Ele salva a vida dele, e depois o Sérgio Paulo solta ele e fala, muda de nome. Da liberdade. E aí é interessante que existia esse médium chamado Bar Jesus, que não está deixando Saulo conversar, explicar o que é o cristianismo para o Sérgio Paulo, né? Ele que já tinha conhecido Estevão. Aí acontece esses milagres, né? Esses efeitos físicos. E aí Saulo fala para ele, ó, você vai ficar cego um pouco e uma hora vai passar, mas você precisa me deixar em paz aqui. E cega o médium que estava atrapalhando a conversa, né? E aí Sérgio Paulo escuta a mensagem, fica encantado. E aí, nesse momento, nessa primeira viagem, é que ele muda o nome dele para Paulo, para o nome grego, para também se identificar mais com o povo que ele estava falando, né? Uma coisa que acontece é que os judeus estavam muito bravos com eles, muita inveja. Então, a gente vai ver que em todas as viagens, o coitado saía apedrejado, fugido, saia correndo de noite, tinha que pular um muro, é só desgraça. A gente vê que matar cristão e ir atrás de Jesus não dá certo. A gente vai sofrer bastante. Então, melhor ficar do lado do time que está ganhando, né?
E aí os judeus faziam todas as artimanhas possíveis para prejudicá-lo. E eles também, ele ia na sinagoga, falava para os judeus, alguns judeus ficavam encantados, outros não, mas eles de alguma forma achavam muito ruim de como é que você está dando essa palavra, a palavra de Deus, para esses ignorantes. Porque para eles esses gentios não valiam nada. Lembra que o maior defeito do judaísmo da época era o orgulho? Né? Apesar deles serem uma doutrina monoteísta, a mais evoluída de todos da época, eles achavam que eles eram muito melhores do que todos, né? Então, eles se sentiam desvalorizados de ter aquele doutor da lei falando com os gentios e pregando, dizendo que todo mundo era irmão. Como assim? Como assim eu sou irmão desse traste? Que dá para entender, a gente vê hoje um momento que o mundo está vivendo em que até essa confraternização entre raças é complicada. 2000 anos depois, gente, a gente não entender que não faz diferença se a gente é branco, preto, amarelo, verde, azul. Todo mundo irmão, é todo mundo filho de Deus. Naquela época, muito mais ainda, né? Então, como eu falei, na hora que a gente está lendo o Atos dos Apóstolos, e eu sugiro vocês lerem, é uma história bonita, é uma história mesmo. Vocês estão lendo, ler a Bíblia, ler a história mesmo do que aconteceu. Encontrou, foi para lá, foi para cá, afundou, não afundou, correu, avisou, olha, vai afundar, vai ter problema, vai ter tufão. Ele avisava tudo. Ele era um médium sensacional. Mas aí todo mundo acreditava, né, daquilo tudo. Agora, uma outra coisa para a gente pensar é que como é que ele teria conseguido fazer todas essas viagens, todas essas pregações, se ele não tivesse sido o esportista, o homem forte, sólido que ele foi desde criança? Como é que ele conseguiria encarar todas essas dificuldades? Fosse com os judeus, todas as manipulações, a politicagem, se ele não fosse um homem muito inteligente, treinado para isso. Ele era politicamente sagaz. Como é que ele ia conseguir discutir com os doutores da lei se ele não conhecesse a escritura melhor do que eles, gente? Então, Jesus arrumou um porta-voz extremamente capaz. Que tinha aí as qualidades que precisava para defender a história, né? Bom, a segunda viagem de Paulo é mais curtinha. Ele fica com Barnabé em Antioquia, isso também está nos Atos 15, 30, 35. Aí nessa época, Barnabé fala, não, eu quero que Marcos vá junto com a gente de novo. O mesmo Marcos da primeira viagem. A gente não está falando de Marcos, discípulo, não. O apóstolo, tá? É outro Marcos. Aí Paulo falou assim, não, mas ele deixou a gente, e ele fala isso está em Atos. Bom, se for para ele vai comigo, não vai com você. E aí o que acontece? Paulo acaba se separando de Barnabé, e aí ele viaja com Silas e Timóteo, e Barnabé vai com Marcos para Chipre. E essa viagem dura mais 2 anos. E aí a gente vai ver que, se no começo ele fez um caminhozinho bem mais curto, né? Ele tinha ido até a Antioquia de Pside e depois voltado. Dessa vez ele abre ainda mais, ele vai até a Macedônia, lá em cima. Gente, é chão pra caramba, né? Então tá Paulo, Silas e Timóteo, como eu falei, atravessa desde aqui na Antioquia, vai atravessa a Frígia, a Galácia, vai até a Ásia Menor. Quando eles estão em Filipos, aqui, tinha uma pitonisa, essa história é engraçada.
E ela basicamente falava, ela era usada para falar o futuro para todo mundo o que estava acontecendo e o que não estava. Então, ela tinha uma mediunidade muito acurada, mas eram espíritos maus. E ele liberta ela desses espíritos ignorantes e o povo fica muito bravo com ele. Tão bravo que botam ele numa prisão. Ele está na prisão, o que acontece? Acontece um terremoto. Ele está rezando lá, acontece um terremoto, abrem todas as celas, a corrente que estava amarrando ele solta, todo mundo que está dentro da prisão foge. Todo mundo, inclusive Paulo. Então é interessante a gente perceber o tanto de intervenção que tinha do plano espiritual nessas coisas, né? Seja naquele Bar Jesus ou nessa pitonisa, esses milagres super fortes que aconteciam sem parar. Para o povo ali devia ser assustador. E ele tinha um sonho de pregar em Atenas. Nessa viagem ele vai para Atenas, e aí eu tenho até um pouquinho para dividir com vocês o que eu aprendi de Atenas. Depois ele fica em Corinto por 2 anos, conhece Áquila e Priscila, e também estão no livro lá do Paulo Estevão, e ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. O que eu queria contar para vocês em Atenas, vocês sabem que eu fui para a Grécia esse verão passado, né? E a gente foi para Atenas. E a gente teve uma guia local, que era professora da Universidade de Atenas. E foi muito interessante porque ela deu uma aula mesmo para a gente da cultura grega. Foi assim, uma manhã inteira, a gente passeando por Atenas, subindo até o Panteão, né? Acrópolis, e ela explicando um pouco. E é interessante porque a gente vê mesmo tantos 2 milênios esse orgulho que que existe nos atenienses, de serem muito mais sabidos do que os outros. E o interessante é perceber que existe ela comentando que a maior parte dos atenienses é ateu. Então, não existe essa religiosidade de um Deus único, mesmo até hoje. Ele tinha muita vontade de ir para Atenas, né? Por quê? Porque o berço dos filósofos, ele tinha estudado em Corinto, então, com certeza, tinha lido aí todos os filósofos da antiguidade e queria poder falar de Jesus, né? Então, conseguir fazer essa ligação entre o lado racional, profundo, filosófico, com o lado religioso dessa conexão, né? Então, montar aí esse triângulo do homem na terra com Deus, né? E ele vai e fala. E eu tenho uma foto aqui, então aqui tá a Acrópolis, né? Então Atenas fica na parte baixa e tem uma montanha bem alta, que é no topo da montanha tá a Acrópolis. E ao lado de Acrópolis, a Acrópolis está aqui, tá? Eu estou em cima da montanha. Esse pedaço todo você vem andando, aqui embaixo da cidade de Atenas. Existe uma grande pedra. E era nessa pedra aqui que Paulo fazia as pregações. Então foi muito interessante estar aí tão próximo, sabe? E mesmo hoje a gente vê as pessoas, eles sobem aqui nessa pedra, e quando você está aqui em cima, você consegue falar para todo mundo que está aqui embaixo, né? Falava pertinho da Acrópole. E e ele está indo muito bem, falando tal, para algumas pessoas importantes de Atenas, da filosofia cristã, todo mundo adorando, até que ele fala da vida após a morte e da responsabilidade dos nossos atos de hoje. Nessa hora, é como se tivesse tirado o fio da tomada. Todo mundo começa a rir. Ninguém entende. Ninguém valoriza. Então, é outro fato interessante pensar
o quanto que muitos de nós continuamos ainda arraigados desse mesmo sentimento dos atenienses de 2000 anos atrás. Ou atual, né? Porque como eu comentei, o que eu aprendi alguns meses atrás é perceber que é só o que é agora. Não mudou muito em 2000 anos. E aí a gente fica pensando na educação, né? A diferença da instrução para a educação, quando a gente está pensando nos nossos filhos também. Que a gente fica tão aí preocupado de passar o lado acadêmico e de repente a gente pode acabar pecando por endurecer esses corações para que eles fiquem cegos, né? E aí acabam ficando cegos para essa verdade. Que aí vão chegar do outro lado e vão descobrir o quê? Que a vida continua, né? A terceira viagem dura 5 anos. E aí ele está de novo em Antioquia e ele vai até Jerusalém. Ele vai com outro Timóteo, não é o Timóteo que é apóstolo, e vai com Erasto. Olha só, ele vai aumentando cada vez mais, né? A viagem dele, gente. Ele escreve aí a primeira carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas. E aí depois ele retorna e visita João Evangelista em Éfeso. Vocês estão lembrando, que a gente já estudou, que era em Éfeso que João tinha ido ficar com a mãe de Jesus. E ele passa um tempo lá em Éfeso. Agora, vocês imaginam essa conversa? Porque até então ele conhecia Jesus, o ídolo, né? O mestre, o líder espiritual. Aí ele vai conversar com Maria. Quem que era Jesus para Maria? Filho. Era o filho. Então eu fico imaginando essa conversa, como é que deve ter sido, né? De entender Jesus pelos olhos de uma mãe, né? Uma mãe que viu um filho tão especial ser crucificado, né? Durante essa viagem ele é preso também. Então a gente, de novo, lembrando, tem aquela piadinha do Haroldo que o único que nunca era preso era Lucas. Os outros todos sofriam. Lucas não tinha esse débito com a lei divina, porque era só, ele falava assim, se os discípulos fossem espertos, ia todo mundo grudava em Lucas. Não. Lucas falava assim, peraí que eu vou no banheiro. Aí chegava todos os centuriões, prendia todo mundo, né? E a gente vê que coitado do Paulo Jesus, né? Porque tinha feito as coisas erradas que fez, ele pastor. Então ele é preso lá na Cesareia, fica 2 anos encarcerado. Por sorte, Filipe, que era um dos apóstolos, morava lá, ele tinha filhas que também tinham muita mediunidade, ele acaba se aproximando muito de Filipe. E ele nessa prisão, o povo sempre quebrava um pouco o galho dele, né? Então ele tinha privilégio na prisão, vamos dizer assim, sabe? Estava preso, mas não tinha feito nada de muito errado, ele estava preso porque os judeus estavam aborrecidos com ele, estavam com inveja, estavam incomodados que ele estava aí roubando os rebanhos, né? E falando com todo mundo e atrapalhando lá nas sinagogas. Mas ele tinha essas mordomias justamente porque ele não tinha feito nada de errado. Por ele conhecer tão bem a lei mosaica, ficava muito fácil para ele não fazer o que era errado. Então, eles não tinham do que acusá-lo. Ele sente que em Jerusalém o negócio vai complicar. Então, ele fala que ele quer ser julgado em Roma. Nesse caso, tinha um governador, Félix, que acabou gostando dele, como eu te falei, ele aprisiona ele, né, a pedido dos judeus lá para fazer a média com os judeus, mas ele sabe que não fez nada de errado, então era uma prisão meio avacalhada, né? Mas ele morre e aí vem um outro que chama Festo, que queria agradar ainda mais os judeus, que era mais complicado. E Festo recebe a visita do rei Agripa e da esposa. E aí Paulo pede para falar com ele, com o rei Agripa, para pedir para poder ser julgado em Roma. Então, aceitam, né, com toda aquela pompa e tal. E
E o rei fala assim, nossa, mas esse homem não fez nada de errado. Se dependesse de mim, ele estava sendo solto agora. Mas como ele quer ser julgado em Roma, então manda ele para Roma. Então é interessante perceber que ele já estava se sentindo cada vez mais acuado pelos judeus, né? Ele estava com tantos inimigos que ficava difícil de difundir. Lembrando que cada um desses lugares que ele ia, o objetivo dessas viagens, voltando ao que a gente tinha falado, era criar esses focos, esses pontos de educação cristã. Não existiam igrejas, o que existia eram grupinhos pequenininhos como nós, que se recolhiam na casa de um, na casa de outro, mas que de alguma forma já iam espalhando aquela doutrina, né? Então eu acho que o papel de nós aqui, como espíritas nos Estados Unidos, um pouco é isso. É esse renascimento do cristianismo, mas com a ajuda da modernidade e da tecnologia, né? Da gente poder se juntar, estudar Jesus, reviver esses ensinamentos dele, colocar em prática, difundir essa mensagem para quem está sofrendo, né? Então o rei Agripa fala, então tá bom, então manda ele para Roma. Aí vai lá, manda lá com os guardas. Então a quarta viagem dele, na verdade, é essa ida inicial para Roma, em que ele está sendo levado para ser julgado, né? Nessa viagem, ele tem um guarda que acaba gostando muito dele, acaba virando amigo dele, porque estava vendo que ele era bom, né? Então, no barco mesmo, e no barco ele fala, ele dá várias dicas, ele tem muita premonição, uma delas é essa: a gente não devia navegar, a gente devia ficar aqui em Chipre, vamos ficar quieto aqui em Chipre. E aí ninguém presta atenção nele, pum, né? E aí tem esse naufrágio super famoso em que eles vão parar na ilha de Malta. Aí chega na ilha de Malta, isso tudo lembra que ele está como prisioneiro, ele está sendo levado para Roma, para ser julgado em Roma. E ele pede, como eu falei, para ir para Roma, porque ele achava que se ele ficasse em Jerusalém, eles iam dar um jeito de matá-lo dentro da prisão. Aí ele está lá na ilha de Malta e o pai do chefe está muito doente. Então ele vai lá e cura o moço. Então aí todo mundo já olha para ele de uma forma diferente. E tem um outro fato interessante que é ele é mordido por uma serpente. E todo mundo vê ele ser picado pela serpente e fala assim, pronto, agora foi, morreu, né? E não acontece nada. Ele não fica doente, não fica nada. Ele dá um tapa na serpente, a serpente vai embora, mas ele é picado pela serpente. Mas de alguma forma, o veneno dela não tem ação nele. Então eles já acham que ele é Deus mesmo, o povo ignorante de Malta. Bom, eles continuam a viagem, chegam em Roma, ele continua morando com esse centurião que eu comentei que virou amigo dele, ele tem uma prisão, tipo uma prisão domiciliar, ele continua pregando, as pessoas continuam indo lá, então ele está em 2 anos em Roma, espalhando a mensagem de Jesus. Em 63 ele é libertado. Aí ele começa a viajar de novo. E tem muita gente que pensa, será que ele foi para a Espanha? Não foi para a Espanha? Porque a hora que você lê nos Atos, não acha nada falando da Espanha, né? Mas isso está, de novo, em Emmanuel. Então, ele volta a Éfeso, ele vai para Macedônia, ele volta para Creta, ele vai em Corinto, Mileto, e depois ele vai para a Espanha também. E nessa viagem, ele vai com Timóteo, Lucas e Dimas. Depois ele volta, ele está lá na Espanha, e ele recebe uma carta dos apóstolos pedindo para ele ir ajudar João, que João está preso. E aí ele volta para Roma para usar. Eles falam assim, não, preciso que você largue tudo aí e volte para ajudar, porque senão vão matar o João. E aí ele volta para Roma para ajudá-lo, mas ele é preso em 64. E ele escreve a última epístola dele a Timóteo, que funciona como se fosse um testamento dele. Também lá em Roma é onde ele faz a Epístola aos Hebreus, entre 64 e 66. Mas as pessoas não têm certeza se ele escreveu em Roma ou em Atenas.
Mas dessa vez a prisão para ele foi uma prisão muito mais dura, porque ele estava preso como um malfeitor. Nessa época já, todo mundo que era cristão era visto como bandido. Olha só que coisa, gente. Essa transformação ou modificação dos valores, né? E aí, em 67, ele é decapitado. Então, a hora que a gente pensa nessa viagem que ele fez, né? Durante esses 25 anos de peregrinação dele, se a gente parar para pensar, qual será que foi a viagem mais distante que ele fez? Mais difícil? Será que foi a viagem interior dele ou a viagem exterior? Foi a pé ou foi essa transmutação dos sentimentos, dos pensamentos dele? Acho que é uma coisa para a gente refletir essa noite. Claro que andar todas essas milhares de milhas aí, sempre passando fome, passando frio, passando dificuldade, porque você lembra que não tinha nada, né? Em cada canto que ele ia, ele começava a trabalhar como tecelão. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Será que isso é mais fácil ou mais difícil da gente deixar de lado aí esse homem velho do orgulho, né? Do ódio, da vingança, da má interpretação mesmo da vida, né? Dos valores invertidos que a gente mesmo se convence, né? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, essa viagem, as viagens de Paulo. E aí agora eu vou abrir então para vocês comentarem aí. Alguém tem alguma pergunta? Mamãe quer comentar alguma coisa que faltou? Não dá para ouvir. Esse seu comentário final, essa sua pergunta, a reflexão lançada balançou meu coração. Eu senti de uma maneira muito nítida, muito clara, que o nível de reforma íntima de Paulo foi tal que ele criou uma nova encarnação na presente encarnação. Ele não teve que desencarnar para virar um outro homem, não. Ele realmente matou o homem velho. Com o homem novo, né? Numa das viagens que ele faz, eu não lembro em qual, que ele... lá em Éfeso mesmo, a expansão do evangelho estava tão grande que o comércio começou a mingar, crescer, diminuir. E aí os judeus ficavam bravos também por conta disso, né? Porque não vendia as coisinhas, né? Dos rituais. E você lembra daquela hora também que ele está apanhando muito? Uma das 100 vezes que ele é torturado, né? Porque, como eu falei, ou era apedrejado, ou fugia, ou ia aprisionado. Só tinha desgraça, uma atrás da outra. Uma das vezes que ele estava apanhando, ele está apanhando tanto, 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 ele tem um estado de êxtase. Ele não sente mais dor. Ele está feliz. E aí é nessa hora, depois que ele escreve que não, ele não vive mais, é Jesus que vive dentro dele. Então, sei lá, isso já está no finalzinho, né? Mas é isso que você estava falando, né, mamãe? Dessa transformação, né? Que de repente passou. O homem do começo da história não existe mais no final da história, né? Agora, ser apedrejado, chicoteado e preso, etc., não é fácil, mas eu tenho a impressão que o pior de tudo foi o naufrágio, né? Aqueles barcos frágeis, sem nenhuma condição técnica para navegar, de repente você cai no mar. Fica 2 semanas no mar. E lembra que estava todo mundo gente
nessa situação de náufrago. É uma prova dolorosa. E não tinha comida, né? Então ele fala assim, não, vamos comer para ver. Ó, recebia visita do anjo, o anjo falou para mim que vai terminar tudo bem. Não precisa se preocupar, e ele falou que eu não vou estar sozinho, vai estar todo mundo junto. Então vamos ficar juntos. Aí ele fala, vamos começar, você tá louco? Hum. Um monte de tempestade, isso tá louco. E aí eu falei, vamos dividir o pão aqui, vamos comer, vai dar tudo certo. Aí eles que estavam lá de jejum, passando fome, come tudo. E aí no final até tem naufrágio, vai dar tudo certo. É alimento espiritual. Eles recebiam tanto alimento espiritual, aí as bênçãos. E a gente vê no barco, ele fala números no Atos, eu li, mais de 260 pessoas, não era um barquinho, era um barcão. Um Tinha barcão. 260 pessoas no barco. Era muita gente. Quando você falou do sofrimento intenso e do êxtase dele, reforçou aquela minha visão, aquela minha opinião em relação ao sofrimento de Jesus. Não é mesmo? Não tem lógica? Uhum. Uhum. O desprendimento É. espiritual em relação à matéria, na hora da provação, muda o quadro. Mais algum comentário para a gente encerrar? É um assunto muito bonito. A aula linda, É mas linda. mexeu assunto muito comigo também muito lindo. a maneira como você começou a aula, mostrando quais foram os itens, os benefícios que Paulo recebeu e, guardando as devidas proporções, quais os que nós já recebemos, né? Nós temos recebido muito, né, gente? Muito. A gente, pelo nosso singelo grau evolutivo, a gente costuma focar mais o lado menos positivo. Mas a gente precisa estar sempre revendo a lista das bênçãos, né? Dos tesouros que nós temos. Uhum. E lembrar que Deus não dá ponto sem nó, né? Então, cada coisinha que a gente recebeu tem uma razão de ser, né? Tem razão. A gente está onde a gente tem que estar, e a gente está aqui para fazer alguma coisa, não é para ficar sentado na cadeira. Só trabalhando e ganhando dinheiro. Bom, então vamos encerrar. Gi, você faz a prece final para a gente, por favor? Fácil. Fechando os nossos olhos, respirando fundo e agradecendo a Jesus por ter trazido o Evangelho, agradecendo a cada um dos discípulos que foram pregar e espalhar. Hoje, em especial, agradecendo a Paulo, esse missionário de luz. Preparou todo um terreno fértil para que a sua doutrina pudesse chegar. Obrigada, Senhor, por estar conosco, pensando nos emissários de luz que ainda estão conosco, como Divaldo e tantos outros que já se foram, como o Chico. Muito obrigada, Senhor, por a cada época, a cada tempo, mandar alguém para relembrar a sua verdade, os seus ensinamentos. Que possamos ser luz, que possamos vibrar sempre no bem e caminhar junto a Ti. Obrigado, meu querido amigo. E que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.